Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit, estou voltando para o canal para mais um tutorial de Monster High. Dessa vez nós vamos fazer a mini Claudine, que olha só que coisinha mais fofinha que ela ficou. Conseguimos aqui colocar todos os detalhes nela e ela ficou muito fofa. Então ela ficou aí mais ou menos com seus 8 ou 9 centímetros de pura fofura. Olha esse cabelo, belíssimo. E hoje a gente vai aprender a fazer ela, tá? A lista de materiais com a lista de pontos tá aqui na descrição. E também vou deixar a playlist aqui com os vídeos de Monster High, das mini Monster Highs que a gente tá fazendo, tá? Então já fica de olho aí nas próximas, já deixei lá na comunidade vários spoilers. Comenta aqui também quais mini Monster Highs você gostaria de ver por aqui no canal, que eu vou anotando tudo e trazendo em breve. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, me siga nas outras redes sociais e fica de olho na comunidade aqui do canal, que sempre tem novidade lá, tá? E antes de finalizar aqui, só mais uma informação. Vocês sempre me perguntam como deixar os minis maiores, como fazer para deixar eles maiores. Gente, é só usar a linha mais grossa, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a mini Draculaura, né, que é daquele tutorial que eu fiz. E aí, eu fiz ela aqui com fio chenille. Ó, essa daqui é a original, né, do tutorial passado. Então, ela é desse tamanho originalmente. E aí, fazendo com fio chenille, ela ficou desse tamanho, tá vendo? Mais que o dobro do tamanho. Então, aí você pode estar utilizando fio Barroco 6, você pode usar Amigurumi Max, não sei se existe ainda. Mas assim, trocar para um fio mais grosso já resulta numa boneca bem maior, tá? Olha só o tamanhozão que essa daqui ficou. Ela ficou mais ou menos aí com 15, 16 centímetros e fica bem grandona. Então, é só adaptar o fio e a agulha que o boneco fica o dobro do tamanho. Então é isso, vamos para o vídeo! Vamos começar com fio cinza fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só puxar o fio do anel e fechar ele. E agora a gente já vai trocar de cor. Então, vou cortar aqui o fio cinza e vamos trocar para o fio preto. Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E ali a gente já vai arrematando aqueles fios que sobraram das trocas de cores. E aqui a gente vai repetir os 6 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Finalizando a segunda carreira, vamos cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, na terceira carreira, vamos repetir esses 6 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas normais. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira. Agora, a gente vai cortar o fio preto e vamos trocar para o fio salmão. E agora, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto e vamos fazer 9 pontos baixos. E ali a gente já pode ir arrematando aqueles fios da troca de cor. Agora, chegando aqui no final da quinta carreira, a gente vai cortar esse excesso de fio e vamos cortar também o fio salmão. Agora, vamos trocar para o fio marrom, que é o fio que a gente vai usar pro tom da pele dela. E vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto novamente e vamos fazer 9 pontos baixos.
Chegando aqui no final da carreira, a gente vai cortar esse excesso de fio, colocar o restante ali pra dentro. E a gente precisa fazer duas perninhas iguais, tá? Então, faça a primeira perninha, na segunda a gente não vai cortar o fio, que a gente vai continuar o corpo. Então, agora vamos unir as perninhas e vamos unir ali em qualquer ponto da primeira perna, fazendo um ponto baixo. E agora a gente vai continuar fazendo ponto baixo ao redor das duas pernas. Cada perna tem 9 pontos, então a gente vai ficar com 18 pontos no final dessa sétima carreira. Chegando aqui no final da carreira 7, a gente vai arrematar ali aquele fio que sobrou lá da primeira perninha. Então, é só cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E agora a gente vai continuar fazendo a carreira 8 e 9 com esse fio marrom, fazendo 18 pontos baixos. Então, vão ser duas carreiras retas, sem aumentar e sem diminuir. Então, chegando aqui no final da carreira 9, nós vamos fazer mais 9 pontos para poder fazer a troca de cor na parte de trás do corpo. Então, chegando aqui no final desses 9 pontos, lembrando que esses 9 pontos a gente não vai contar como carreira, tá? Então, é só cortar aqui e todas as trocas de cores vão ficar pra trás. E agora, vamos trocar para o fio rosa e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Essa carreira de ponto baixíssimo a gente também não vai contar. Então, chegando aqui no final dessa carreira de ponto baixíssimo, vamos começar a carreira 10. E agora, a gente vai fazer 18 pontos baixos, pegando ali somente na alça de trás da carreira de ponto baixíssimo que a gente fez, e já vai escondendo também aqueles fios ali da troca de cor. Chegando aqui no final, a gente vai cortar aquele excesso de fio e colocar ali o restante pra dentro. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 15 pontos no final dessa carreira.
Agora, nas carreiras 12 e 13, nós vamos repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. E agora, chegando aqui no final da carreira 14, nós vamos cortar o fio rosa. E antes de continuar para a cabeça, agora a gente precisa colocar enchimento no corpinho. Então, vai colocando bem de pouquinho para o enchimento não ficar embolado dentro do corpo. Agora, vamos continuar para a cabeça. E agora, a gente vai trocar para o fio marrom, que vai ser do tom da pele dela. E vamos fazer agora, na carreira 15, 12 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. E nós vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da carreira 15, a gente corta aquele excesso de fio e coloca o restante ali pra dentro. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira. Na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas.
Agora, terminando as 6 carreiras retas, nós vamos colocar os olhos. Para isso, vamos contar ali entre as carreiras 19 e 20 e posicionar os olhinhos ali com mais ou menos 4 a 5 pontos de distância visíveis um do outro, tá? Então, eu vou abrir ali um espacinho com a agulha mesmo para poder marcar onde vão ficar os olhos. E agora eu vou vir com a pontinha da tesoura ali e abrir esse espaço para o olho passar. Então, agora é só posicionar os olhos nos buraquinhos que a gente abriu. E antes de posicionar as travas, a gente vai bordar a parte branca ali do olho. Então, a gente vai inserir ali no meio do olho, tá? Na parte de cima dele ali, exatamente no centro. E ali no centro da parte de baixo também. E agora é só inserir ali pro outro lado e fazer a mesma coisa. E agora a gente precisa deixar essas alcinhas bem folgadas antes de colocar as travas, tá? Pra gente poder puxar depois que colocar as travas. Então, deixa as alcinhas folgadinhas assim e essas duas pontas pra fora. Então, agora é só posicionar as travas e colocar elas nos olhos. E agora é só puxar a linha branca ali, que ela já vai ficar no cantinho, formando aquela parte branca do olho. Aqui eu quis dar uma puxadinha nela de volta, pra poder ela ficar um pouquinho mais pra fora, porque ela entrou muito, tá? Então, se a sua entrar também, você pode fazer isso. É só inserir a agulha ali e puxar de volta, pra poder puxar ela. E agora sim, eu puxei novamente e já ficou no lugar que eu queria certinho. E pra finalizar, é só dar um nozinho nessas pontas aqui por dentro da cabeça. Agora, vamos continuar crochetando a cabeça, e agora na carreira 24, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 30 pontos no final dessa carreira.
Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos no final dessa carreira. Na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, para finalizar, na carreira 28, vamos fazer 3 diminuições. E agora é só cortar, deixando um fio pra gente poder arrematar. E agora, pelo buraquinho que ficou, a gente pode colocar enchimento. Eu gosto muito de colocar enchimento com o palito de churrasco, porque ele deixa o enchimento bem certinho dentro do corpinho do amigurumi. Então, eu recomendo bastante. Mas aí, se você também quiser usar uma pinça, uma caneta, o que for da sua preferência. Então, vai colocando bem aos pouquinhos para o enchimento não ficar embolado dentro da cabeça. E quando a cabeça estiver bem redondinha, agora é só fechar com o anel mágico invertido. Para isso, a gente sempre vai passar de baixo para cima, apenas na alcinha de fora, em todas as alcinhas que sobraram dessa última carreira, sempre na mesma direção. E aí, quando você chegar no final, é só puxar e arrematar esse fio. Agora vamos fazer a saia,
E a gente vai voltar ali naquelas alcinhas em marrom do corpo, ali nas alcinhas que sobraram na carreira 10. Então, é só inserir ali na parte de trás, na alcinha marrom. E agora, nós vamos fazer 18 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base. Nós vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da primeira carreira, agora a gente vai fazer a carreira 2 e a carreira 3, apenas repetindo esses 36 pontos, fazendo então um ponto para cada ponto de base, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Chegando aqui no final, é só cortar o fio e arrematar. Agora, com a tinta de tecido preta, a gente vai pintar os detalhes da blusa dela. Então, com o pincel bem fininho e a tinta preta, é só ir pintando como se fosse vários rasgos, né? Na blusa dela, uma estampa de animal print. Então, é só ir passando assim, sempre na mesma direção. E os rasgos são irregulares, tá? Então, pode fazer da forma que você quiser, não tem um padrão.
Agora vamos começar o casaco dela. Com o fio preto, vamos fazer 16 correntes. Agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 15 pontos baixos. Chegando no final dessa carreira, a gente vai cortar o fio preto. Agora vamos trocar para o fio roxo na segunda carreira e vamos repetir esses 15 pontos baixos. E aqui, chegando no final da carreira, faz um ponto baixíssimo ali e corta o fio e arremata. Agora, a gente vai usar o amigurumi chenille, nesse tom de lilás bem clarinho, para poder fazer a gola do casaco dela. Então, vamos inserir ali na parte de cima ali da carreira preta e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, repetindo ali os 15 pontos. Chegando no final, faz um ponto baixíssimo, corta e arremata o fio. E agora, com o fio preto, nós vamos fazer o cinto, então vamos fazer 18 correntes. Então, corta agora no final da corrente, deixando um fiozinho pra gente poder costurar. Vamos posicionar o cinto em volta da boneca. Então, no lado do avesso da corrente, a gente passa um pouquinho de cola ali. Vamos posicionar o cinto entre a blusa e a saia, naquela troca de cor que tem ali. E aí, só arrematar ali atrás, costurando os fios ali.
Agora vamos colar o casaco. Então, é só passar cola ali na parte de dentro do casaco pra gente poder colar no corpo. Posiciona ali na parte de trás da boneca, centralizando bem, tá? E depois posiciona ali na frente e nas laterais. E agora, com umas pérolazinhas douradas bem pequenininhas e cola lantejoula, a gente vai fazer o colar dela. E vamos usar também uma pedrinha dourada que seja um pouquinho maior para fazer o pingente do colar. Então, vamos começar passando a cola lantejoula bem centralizada no corpinho dela, bem no meio da blusinha, e colar o pingente, pra gente ter noção, mais ou menos, do tanto de pérolas que a gente vai colar de um lado e do outro. E agora a gente vai passar cola ali, tá? Saindo da pérola do meio e chegando lá no casaco, lá em cima, tá? Fazendo essa diagonal. E aí a gente vai colar essas mini pérolas para poder formar o cordão do colar. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou utilizar essa cartela de strass dourada e aí vou colar ali em volta do cinto dela, tá? Esses strass são um pouquinho maiores. Então é só colar no cinto ao redor de todo ele. E agora a gente vai fazer o detalhe da bota com o fio roxo. A gente vai inserir ele na perninha e sair ele na parte de trás da bota e dar 2 voltas na bota para fazer aquele detalhe que ela tem em roxo. E aí, agora é só inserir o fio novamente na perna e sair ali onde a gente começou e dar um nozinho.
Então, a gente precisa fazer isso nas duas perninhas, tá? Pra ficar nas duas botinhas. E aí, na lateral desses fios roxos que a gente acabou de bordar, vamos colar uma pedrinha dourada em cada fio, tá? Como ficaram 2 fios, a gente cola uma pedrinha em cada fio pra fazer o detalhe ali da bota dela. E agora, vamos começar o braço com o fio marrom, a gente vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos repetir esses 6 pontos baixos sem aumentar e sem diminuir. Então, terminando aqui essa segunda carreira, a gente vai já trocar para outra cor. Vamos cortar ali aquele fio que tá vindo do anel também, para ele não atrapalhar mais. Então, vamos trocar para o fio roxo e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Lembrando que essa carreira de ponto baixíssimo a gente não vai contar. Chegando aqui no fim da carreira de ponto baixíssimo, vamos começar a terceira carreira, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, fazendo ali 6 pontos baixos, tá? Já vai arrematando aqueles fios ali da troca de cor. E aí, depois é só cortar aquele excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Chegando aqui no final, a gente vai trocar pro fio preto. E da carreira 4 até a carreira 7, nós vamos repetir 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, fazendo então 4 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 7, a gente vai dobrar o braço ao meio, passar a agulha de um lado para o outro e vamos fechar o braço fazendo 3 pontos baixos. E
E agora é só cortar, deixando o fio pra gente poder costurar. Então, agora vamos costurar os bracinhos na carreira preta do casaco. Então, é só posicionar ali na lateral do corpo e costurar. Agora vamos começar o cabelo com um fio marrom mais avermelhado. Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base, ficando com 12 pontos no final dessa carreira. Agora, na terceira carreira, vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto e fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando no final da terceira carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente vai começar as mechas. Então, vamos começar fazendo 25 correntes. Então, agora vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 meio pontos altos. No terceiro ponto, a gente vai fazer um aumento de meio ponto alto, então fazendo 2 meio pontos altos juntos no mesmo. E a gente vai repetir essa sequência até o final da mecha, fazendo sempre 2 meio pontos altos e um aumento. Pode ser que no final sobre pontos e não dê exatamente 2 e um aumento até o final, mas não tem problema, só termina fazendo os pontos meio altos e tá tudo certo. O importante é fazer isso durante a mecha toda.
E então, chegando aqui no final, a gente vai prender ele no próximo ponto com um ponto baixíssimo e vamos subir novamente 25 correntes. Então, a gente vai voltar e repetir o processo, fazendo 2 meio pontos altos e um aumento de meio ponto alto até o final da mecha. E a gente vai repetir essa mesma mecha por 10 vezes. Então, terminando aqui as 10 mechas de 25 correntes, agora a gente vai fazer mechas menores para a franja. Então, vamos começar fazendo 12 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 2 meio pontos altos e um aumento no terceiro. Lembrando que a gente vai fazer isso até o final da mecha, mesmo que sobre pontinhos não tenha importância. E aí, chegando aqui no final da mecha, a gente vai pular 2 pontos da base e prender no terceiro com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 12 correntes e repetir o processo. A gente precisa fazer 3 mechas dessa. Então, chegando aqui na última mecha, a gente vai prender ali ela dentro do mesmo ponto da primeira mecha que a gente fez, lá de 25 correntes, tá? E agora é só cortar e arrematar. Agora, a gente precisa fazer a segunda camada e a gente vai inserir naquelas alcinhas que sobraram ali da terceira carreira. A gente vai inserir ali exatamente no primeiro pontinho da carreira e vamos começar fazendo novamente 25 correntes. E agora a gente volta fazendo aquele processo de 2 meio pontos altos e um aumento até o final da mecha.
E aí, chegando aqui no final da mecha, agora a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo com ponto baixíssimo. Então, pula um pontinho, prende no próximo com ponto baixíssimo. E vamos repetir essa mecha de 25 correntes por 4 vezes nessa segunda camada. Agora, com as 4 mechas prontas, essas de 25 correntes, agora a gente vai fazer as mechas menores da franja, fazendo 12 correntes novamente. E aí, vamos voltar novamente fazendo aquele processo de 2 meio pontos altos e um aumento até o final. Chegando no final, novamente, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo. E agora, é só fazer mais uma mechinha de 12 correntes para finalizar o cabelo. Então, pula ali o último pontinho e prende ele dentro do mesmo ponto do primeiro. E agora é só cortar e arrematar. Agora, vamos começar a bordar o delineado antes de posicionar o cabelo. Então, eu vou inserir ali o fio preto na direção ali dos olhinhos, um pouco abaixo, tá? Da parte de cima do olho. E passar ali pra cima, uma carreira acima, pra ficar essa voltinha no olho. E aí, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, vamos bordar a sobrancelha com o fio marrom. Então, vamos inserir o fio marrom ali perto do olho. E vou deixar a sobrancelha um pouquinho arqueada pra cima. Então, vou
bordar ali numa carreira e depois sair numa carreira acima. E é importante sempre contar a quantidade de pontos que você fez uma sobrancelha para fazer a outra exatamente igual. Agora vamos posicionar o cabelo. Então, a gente vai começar centralizando o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E aí, a gente vai começar posicionando as mechas de 25 correntes ali da lateral para a parte de trás da cabeça, deixando aquelas mechas de 12 correntes soltas ali na frente. Então, agora a gente pega as mechas ali de 12 correntes e posiciona para formar a franja. Nessa primeira camada, a gente posiciona duas para um lado, né, para o lado esquerdo, e outra para o lado direito ali. E agora é só posicionar a segunda camada da mesma forma, espalhando os cachinhos ali por cima, na parte de trás. E agora aqui as mechas de 12 correntes que sobraram, a gente vai colocar uma para um lado e a outra para o outro. Então, é só colocar ali por cima dessas mechinhas aqui, desse lado, para poder formar essa parte maior da franja, né? Que ela tem a franja jogada pro lado. E assim que você posicionar o cabelo todo e já estiver satisfeito, é só começar a colar. Então, eu vou começar colando aqui a primeira camada, tá? Então, passei cola aqui primeiro na franja, e aí vou colando as outras mechas agora de 25 correntes. Vou deixar pra colar a segunda camada depois que a primeira estiver colada, pra ter certeza exatamente onde eu vou deixar cada mecha.
Então, nessa parte aqui, a gente vai colar a franja. Então, eu vou levantar a primeira mechinha da franja ali e colar assim pra baixo, tá? Então, eu vou deixar essa primeira mechinha menos enroladinha pra poder criar uma base ali pra franja. E coloco o alfinete. Então, agora a gente começa a posicionar a segunda camada. Só tava reforçando aqui essa da primeira. Então, vamos começar a posicionar a segunda camada novamente. Importante você sempre posicionar e verificar se tá exatamente onde você quer, se o cachinho tá no caimento que você quer. Então, vai posicionando com o alfinete, tirando e colocando de novo até você estar satisfeito com o cabelo. Então, agora aqui, vou mexer na franjinha aqui, terminando de colar, que eu tinha colado só a primeira mechinha da primeira camada, já colei a segunda, e agora a mechinha da segunda camada, pra poder ficar as 3 mechinhas da franja aqui, tá? Então, posiciona a franjinha dela pra ficar bem arrumadinha, pra ficar com caimento legal. E agora, sem segredo, só ir colando a segunda camada exatamente onde você posicionou. Agora é só deixar o cabelo secar do jeito que a gente posicionou. Vamos começar as orelhas com fio marrom, fazendo 2 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente fazendo um ponto baixo. Faz uma corrente e vira o trabalho. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento, fazendo ali, então, 2 pontos baixos dentro de um só. Faz uma corrente e vira o trabalho. Agora, vamos fazer 2 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base que tinha ali embaixo. Então, agora, vamos ficar com 4 pontos baixos. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, começar fazendo um aumento, 2 pontos baixos e um aumento no final. E nessa carreira, a gente vai ficar com 6 pontos baixos. Faz uma corrente, vira o trabalho, vamos começar fazendo um aumento, 4 pontos baixos e um aumento no final dessa carreira. Nós vamos ficar com 8 pontos no final dessa carreira. Então, aqui a gente já tem as 5 carreiras prontas da orelha. E agora a gente precisa fazer pontos baixos ao redor de toda a peça para fazer o acabamento. Chegando aqui nessa parte do meio, lá no topo, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro de um só para fazer a virada ali bem certinha. E agora é só continuar fazendo ponto baixo na outra lateral. Chegando aqui no final, faz um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. E aí, a gente vai cortar, deixando o fio para costurar. Corta aquele fio lá do começo, que a gente já arrematou ele. E agora é só fazer as 2 orelhinhas iguais. Agora, a gente vai posicionar na cabeça ali, atrás das primeiras mechinhas da segunda camada ali, tá? Então, eu vou posicionar aqui, essa primeira, atrás da mechinha da franja, e a outra ali, atrás daquela primeira mechinha de 25 correntes que tem ali, depois da franja.
Então, posiciona e vê se elas estão alinhadas. Uma vez que as orelhinhas estiverem alinhadas, agora a gente precisa costurar elas na cabeça. E a gente vai costurar na camada de baixo do cabelo, então é só passar a agulha lá na camadinha de baixo e na orelha até finalizar ali toda essa parte, prendendo a orelha ali na cabeça. E aí, finalizando a primeira costura, a gente joga esse fio ali pro meio do cabelo, pra gente poder costurar a outra orelha e poder arrematar os dois fios juntos. Agora, a gente precisa de 4 argolinhas douradas para poder fazer os brincos. Então, a gente vai posicionar ali 2 argolinhas em cada orelha. Então, é só abrir a argolinha e passar ali pela orelha, depois colocar a outra logo em seguida. E agora, pra finalizar a nossa Claudine, é só passar um pouquinho de blush nas bochechas e no nariz.
E é isso, a Claudinha está pronta. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Deixa aqui qual Monster High você gostaria que eu fizesse aqui no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo vídeo.